Galerinha do segundo ano, vou estar deixando para vocês aqui mais uma aula, tá? Aula do dia 3 de maio, falando sobre fisiologia e anatomia vegetal, tá, galera? A página é a página 383, tá? Nós vamos estar vendo as partes que compõem a planta, funções, tá, galera? Tá tudo aqui, ó, dentro, tá, galera? Nessa partezinha aqui, a gente vai estar abrangendo aí os conceitos e as funções, tá? Aí na anatomia e fisiologia vegetal. É a fisiologia, né? Histologia vegetal. Né? A histologia é o estudo da estrutura do material biológico e das maneiras como os seus componentes se interrelacionam, tanto estrutural quanto funcional. A fisiologia vegetal ela é o estudo, tá, galera, das funções, como funcionam as plantas. Então, fisiologia, eu vou saber como funciona, né, qual a função e como essas plantas elas funcionam. E a anatomia vegetal é um ramo da botânica, né, ela se dedica aí a estudar a forma como as células, né, os tecidos e órgãos das plantas se organizam. Órgãos vegetais, nós temos órgãos vegetativos, tá, galera? Que são raiz, caule e folha. E nós temos aí, galera, órgãos reprodutivos, que é flor, fruto e semente. Né? O conceito de raiz, o que vem a ser a raiz? A raiz é um órgão vegetativo, geralmente subterrâneo. A função da raiz, fixação, tá, galera? Tá aqui as raízes, tá? Vocês vão ver as plantas, vão identificar logo as raízes, certo? Fixação do vegetal a um substrato, absorver seiva bruta, tá? Condução das seivas, reprodução vegetativa e armazenamento de substâncias de reserva. Um exemplo, nós temos a batata doce, tá? Que é uma planta aí totalmente raiz, tá, galera? As partes da raiz, nós temos a zona de ramificação, nós temos a zona pilífera, nós temos a zona de crescimento, além da zona terminal, tá, galera? Crescimento e a zona terminal. Essa zona terminal já é o finalzinho lá, planta, raiz, claro, dentro do substrato, dentro do solo, tá, galera? Então, esse final dela nós chamamos de zona terminal. Tá? Tipos de raízes, nós temos raízes axial, que é um eixo principal mais desenvolvido, e nós temos axial tuberosa, um exemplo aí a cenoura, tá, galera? É um axial tuberosa. Nós temos também, tá, dentro dos tipos de raízes, a raiz fasciculada, tá? Não há como diferenciar um eixo principal do secundário. Por quê, galera? Porque elas são assim, ó. Ela geralmente se diferencia pelo tamanho da raiz. E ela não, ela é toda por uma. Os tamanhos são idênticos, então não tem como se diferenciar. Para se diferenciar, tem que ser raízes desse tipo. Umas maiores e outras aí menores. Essa eu consigo diferenciar em tamanho dessa. Esse desse. Entendeu, galera? Então, não há como diferenciar o principal eixo, tá, da raiz fascicular. Nós temos também a raiz tabular, né, que aumenta a estabilidade do vegetal. Tá? E geralmente são as raízes que nós vimos aí das árvores, aquelas raízes grossas, aquelas raízes fortes, tá? E são chamadas de raízes tabular. Nós temos a raiz escora, né, que é planta de mangue, galera. Aquelas plantas de mangue, elas são chamadas, tá, que você está entrando na água, no mangue, tem aquelas raízes que ele prende, ele segura.
né? Porque você quer passar, ela lhe prende, impedindo, né, sua passagem, porque elas são muito juntas, muito próximas. Então, quando a gente pisa, a gente acaba ficando preso nessas raízes escora. Né? Qual é a função dessa raiz escora? É aumentar a estabilidade do vegetal. Austórios, que são plantas parasitas, tá? No caso, um exemplo de uma planta austórios, numa raiz austórios, nós temos aí a erva de passarinho, por exemplo, tá? São planta parasita. Nós temos também raízes pneumatóforas, tá? São, as austórios, plantas parasitas, e as pneumatóforas, né, que são plantas de mangue, pneumatório, célula respiratória, né, o pneumatódio é uma planta respiratória, tá? Então, esses são os tipos aí de raízes. Nós temos também os tipos, galera, de caule, né? Qual é a função do caule? O caule é um órgão vegetativo geralmente aéreo, tá? A função sustentação da copa, condução das seivas, fotossíntese, se for verde. Lembra que eu falei para você, galera, do cloroplasto, dos estômatos. Se for verde, a cor verde não é à toa da planta, tá vendo? Produção vegetativa e armazenamento. A batata, né, o caule, tubérculo, né, parte. Nós temos os gomos, né, do caule, ou gemas. Nós temos o nó e o antrenó. Tá? São as partes aí que compõem, né, o caule. Tipos de caule aéreos, no caso troncos, né, galera? Caules bastante resistentes, tá? Nós temos as haste, H-A-S-T, haste, que é caule pouco lignificado. O que é isso, professor? Flexível, tá? E nós temos aí o colmo, que é cheio. Como assim, professor? Colmo cheio. Cana-de-açúcar, galera, chamado de colmo cheio. Você vê que a cana-de-açúcar, ela quando chega na ponta, ela brota né? Aquele caule verde, né, descendo. E nós temos o colmo oco, né, que é o bambu. Tá, galera? O bambu, tá, é um colmo oco, certo? Nós temos também um estipe. Um exemplo, galera, de estipe que eu posso dar para vocês é o coqueiro. O coqueiro é um caule estipe, tá? O caule estolão. Um exemplo do caule estolão é o morango grama, né? Ele é um caule rastejante que ocorre também na grama. E o caule subterrâneo, tá, galera? Rizoma, um exemplo, bananeira. Nós temos a samambaia, tá? As bananeiras, ela possui pseudocaule. Galera, observação, anotem isso aí. A bananeira, ela possui um pseudocaule. O que é um pseudocaule, professor? O pseudocaule é um falso caule, ou desculpa, um falso caule. Ela é para enganar, é só visivelmente, mas não é um caule verdadeiro. Nós temos caule aquáticos, né? São caules ricos em parênquima aerífero. Um exemplo, professor, desse caule aquático, nós temos a Vitória regia, né, que é uma planta bonita, muito linda. Planta aquática, caule aquático. Tá? Bulbo, exemplo, alho e cebola. Né? Morfose, que é um caule modificado em forma de folha. Tá? É a morfose. Nós temos outra morfose, a carqueja. A carqueja, assim como o cacto, galera, é um exemplo. Tá? A morfose, carqueja. É outro espinho que ocorre no limoeiro e laranjeira. Espinho ele pode ser folha modificada, tá, galera? Morfose, um exemplo, o maracujaiúva nas ervilhas é morfose de folha. Interessante, né, galera? Maracujaiúva, né, nas ervilhas é morfose de folha, tá, galera? Eu vou ficar em caule, tá, galera? Vou parar aqui em caule, depois nós vamos ver órgãos reprodutivos, flor, fruto e sementes, tá? Até aí foi
Espero que tenha sido legal. Nós vimos aí até os tipos, tá, de caule, tá, galera? Vimos aí os tipos de raízes, né? Raízes, caules, tá? E aí na próxima aula, a gente continua aí com a parte reprodutiva da planta, tá? Qual é essa parte reprodutiva, galera? Flor, fruto e semente. Qualquer dúvida, entre em contato, manda mensagem, certo? Não tem problema nenhum, certo? Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.